a chover, Pedro Mariano. Aliás, estão deixando desde manhã, né, gente? Ó, meu Deus. Mas estão deixando de verdade, né, Solange? É gostoso, Deixa né? chover. É bom, molha a terra. E tudo que molha, quando a terra é boa, ela... O que acontece? Dá uma boa colheita, né? Verdade. Então... Aí você planta, você colhe o que você plantou. Você não adianta Por querer isso, plantar plante banana. coisas boas, né? Vai pra luz, Ser, por Fica favor. na luz. Só foge da luz se estiver entrando na UTI. Aí você foge da luz. Fica na luz. De resto, não. Oi, gente. Está começando o programa que todas as tardes está juntinho com você. Tem coisa melhor que isso? Pra gente não tem, não. É sempre o melhor presente de Deus, esse momento que a gente está dentro da sua casa, pertinho de você, aí no sofá, onde quer que você esteja. Bom, você sabe que sempre tem informação porque você ajuda a fazer o programa, mas antes a gente sempre tem aquela mensagem para refletir nesse comecinho de tarde. Muitas vezes a gente só reclama, né? Agora, se você escuta a voz de Deus, sempre vai encontrar um jeito, não importa o tamanho do seu sonho, porque nada é pequeno quando se trata do Pai. Então é só escutar a vozinha dele, que geralmente vem em sinal de intuição, que as coisas dão certo. Esse é o nosso toque de terça-feira. A Luquinha conta tudo, mas tudo que vai rolar no programa hoje. Só hoje tem imagens impressionantes de um teto desabando de uma quadra durante uma partida. E também brasileira presa já havia viajado para as Filipinas. Bora participar do programa? Anote os contatos e baixe também o aplicativo Você na Band Vale. Quero lembrar você que sexta-feira agora no nosso Face tem um sorteio mais que especial do kit delicioso da Cooper para o seu café da manhã ou lanche da tarde para toda a família. Você vai curtir e compartilhar essa foto e já vai participar, tá bom? Muito fácil então, né? Bora conversar e aprender bastante hoje? Hoje é dia do seu direito. Bom, muitas vezes você está no trabalho, né? E aí, de uma hora para outra, Luquinha, acontece alguma coisa, um acidente. Pois é, isso é falta de segurança ou mesmo descuido de quem estava envolvido, Solange? A gente vai aprender, porque segurança do trabalho é o nosso papo de hoje. Como é que você garante a sua integridade física e mental também no trabalho? Agora, quais são os seus direitos também em compensação? Ela entende tudo, a gente vai conversar com ela aqui hoje no Falando Nisso, que é da ITS, especialista em segurança do trabalho, nossa querida professora Kelly Soares. Kelly, por favor, fica aqui com a gente, ela entende tudo disso. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Obrigada, Adriano, que está aqui com a gente também. Vontade, tá bom? Beijo no filhote de 3 anos que está lá acompanhando. Eu soube já, né? Isso, Como é o nome? Daniel. Daniel, um beijo que a mamãe hoje está aqui com a gente, né, Luquinha? Kelly, vamos falar sobre segurança do trabalho. Quando a gente fala de segurança de trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça é o contrário, é o acidente, né? Isso mesmo. Qual é o setor que mais provoca acidente de trabalho hoje no Brasil? Bom, até pelo número, né, de inscritos nessa atividade econômica ainda é a construção civil, né? E não só construção mesmo, né? Quando a gente fala de construção civil, é um número grande de empresas que entram nesse mesmo grupo de atividade econômica. E pela atividade em si, né, uma atividade mais crítica, mais pesada, com movimentação de cargas, esse ainda é o campeão do acidente no Brasil. E a gente vai ver imagens de acidentes impressionantes que acontecem aí nas empresas. É todo dia acidente de trabalho e a gente tem que aprender também como é que a gente se defende e garante a nossa segurança, né, Luquinha? Mandar um beijo para a tia Tati e o Juliano que está aqui com a gente. Ai, que bonitinho. Também a Tati de São José dos Campos, a Michele de Taubaté. Obrigado pelo carinho de vocês. E a pergunta agora é do Rodolfo. O Rodolfo, ele diz que é pequeno empresário, tem uma empresa agora, não falou qual que é o ramo, diz que trabalha com alimentação. Sim. Ele quer saber se na empresa dele ele precisa ter alguém que vai ajudá-lo a cuidar da parte de segurança do trabalho. E como que ele monta tudo isso? Ele está começando agora a empresa. Certo. Lucas, isso é importante, né? O empresário começar e já começar correto, sem ter o risco de estar inadequado com documentações, ele pode receber fiscalização, multa, né? Ou até mesmo ter processos trabalhistas. Então, ele precisa sim, toda empresa, a partir do momento que ela é constituída, ela precisa de uma assessoria, né? Se ele tem poucos funcionários, ele não precisa contratar um técnico, mas ele precisa ter uma assessoria para poder implantar os documentos obrigatórios dele.
Tá. Quando a gente fala em documentos obrigatórios, a gente já vai explicar tudo isso passo a passo aqui no Falando Nisso. A grande questão é quando a empresa não oferece o equipamento de segurança. Tem algumas pessoas aqui com muito medo de se identificarem, por isso que eu não vou printar aí na telinha, que dizem que não recebem o equipamento de segurança e têm medo de perder o emprego. E aí, mas ao mesmo tempo tem medo de sofrer um acidente. Como é que a pessoa faz com isso, Kelly? Que situação, né? É um medo, né? A entrega do equipamento de proteção individual, o EPI, ela é uma responsabilidade do empregador. Ele é obrigado a fornecer o tipo adequado. Né? E o trabalhador ele tem esse direito de receber o EPI para estar protegido o tempo todo. Se ela não está recebendo, primeiro tem o direito da recusa, né? Um direito, isso está na CLT, a pessoa pode se recusar a trabalhar e justificar que não vai trabalhar pela falta do equipamento, do EPI. Né? E se mesmo assim não houver um ajuste, né, entrega do EPI pela empresa, a pessoa pode denunciar, sim, no Ministério do Trabalho, de forma anônima, inclusive, né, ou nos sindicatos também da categoria, a pessoa pode fazer a denúncia. Ok, porque se ela for acontecer alguma coisa com ela, a empresa é responsabilizada, mas é melhor que não aconteça. Então, assim, perde seu medo, quase que eu falo o nome de um querido que mandou aqui, querido, perde seu medo, liga no Ministério do Trabalho, não precisa se identificar, dá o nome da empresa, faz a denúncia, porque os fiscais vão até a empresa verificar essa denúncia e a empresa vai ser obrigada a cumprir a lei, porque equipamento de segurança tem que ser dado pela empresa, Luquinha. E tem pergunta interessante aqui, Solange, sobre chegar até o trabalho. E se acontece um acidente na ida, tem alguma coisa a ver ou não com a empresa? Já a gente comenta com vocês aí de casa, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. Vocês lembram daquele crime bárbaro no metrô com um ambulante? Pois é, a Justiça de São Paulo mandou o metrô pagar uma pensão mensal para a viúva do vendedor ambulante espancado até a morte numa das estações do metrô. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo. Segundo a liminar, o metrô deve pagar uma pensão mensal de R$ 2.232 à mulher de Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, espancado até a morte no dia 25 de dezembro, dentro da estação Pedro II. O valor corresponde ao rendimento médio que o ambulante conseguia com as vendas no metrô. O juiz André Augusto Salvador Bezerra reconheceu que houve falha na segurança. O vendedor foi espancado próximo à bilheteria depois de tentar defender uma travesti da agressão dos primos Alípio dos Santos, de 26 anos, e Ricardo Martins, de 21 anos. Eles estão presos. Cabe recurso da decisão. Pois é, absurdo, né? Cabe recurso dessa decisão. Imagens que são flagrantes, mostrando aí esses dois criminosos espancando uma pessoa. E aí essa questão aí vai ser averiguada ainda. Quer dizer que não serve para nada a imagem de câmera de segurança, viu, Luquinha? Deixa eu falar só em segurança, só Sim. complementando aqui, Luquinha. Tá aí a página, ô Vini? Eu tiro aqui, só que eu tinha espelhado aqui, mas Ok, a gente vai mostrar aí o que está acontecendo. Lembra que a gente falou ontem da violência nesse país, que a gente não sabe quem está ganhando com isso? Olha só a notícia que acabou de sair no Estadão, Luquinha. O PCC e Sindicato do Crime tem novo confronto no presídio de Alcaçuz. Ontem 26 pessoas morreram e hoje continua esse confronto aí, Luquinha. Quer dizer, a que ponto chega a segurança no país, né, Luquinha? A que ponto? Respirar fundo e seguir em frente, né, Solange? Pois é. A gente começou o programa comentando sobre a chuva, né? Afinal, o dia amanheceu com muita chuva. Aliás, a chuva vem acompanhando pela manhã e parece que o motorista precisa ter mais atenção, sim, na estrada. Aliás, boa tarde, Daniela Lopes, nossa repórter da Band Vale FM. Acidente triste e trágico hoje pela manhã na Dutra, não foi, Dani? Nossa. Olá, Lucas, boa tarde, Solange, a todos aí no estúdio. Isso mesmo, teve um acidente grave nesta manhã. Um homem de 58 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois que uma caminhonete que estava no acostamento da Dutra, no trecho de Caçapava, perto do quilômetro 127, foi atingida por uma carreta que se desprendeu da cabine de um caminhão e acabou colidindo aí com o veículo. E aí, com a batida, a parte do carro ficou destruída e essa pessoa morreu. As vítimas foram enviadas
para o hospital de Caçapava, para a Fusan, e uma pessoa morreu, infelizmente, e por conta desse acidente, Lucas, teve um congestionamento de até 5 quilômetros ali no trecho de Caçapava, mas o trânsito no trecho foi normalizado logo no fim da manhã. E neste momento, Lucas, tem lentidão na Via Dutra, sim, em São José dos Campos, pista molhada também em todo o trecho do Vale. Motorista tem que ter atenção, viu? A lentidão aqui em São José é próximo ali ao acesso ao bairro Santo Inês, quilômetro 139 até o 141, por causa de uma obra na pista. Tem uma faixa, a faixa central da pista expressa está interditada para obras e o tráfego fluindo ali pela esquerda e pela direita, então o motorista deve ter muita atenção. E também tem aquela lentidão normal na marginal sentido São Paulo, perto do bairro Vista Verde, por conta de excesso de veículos, Lucas. E agora a gente vai para Tamoios. Na rodovia dos Tamoios não há pontos de lentidão agora, porém, há trechos com garoa, com neblina, e o motorista deve redobrar a atenção. E além disso, Lucas, eu tenho um recadinho para quem pretende pegar Tamoios nessa noite, viu? A Dersa vai realizar o lançamento de uma viga para uma nova passarela que está sendo construída na rodovia dos Tamoios, na altura do quilômetro 31, que é trecho de Paraibuna. A operação vai ter início às 11 horas da noite, só que logo às 7 da noite já vai haver ali movimentação na rodovia. Vai ser implantado o sistema de mão dupla a partir das 7 horas da noite, na pista sentido São José, ali próximo do quilômetro 31, e depois, 11 horas da noite, vai ser totalmente bloqueado esse trecho, viu? E depois disso, ainda de madrugada, vai ter aquela operação que acontece sempre de madrugada, entre meia-noite e 5 de manhã, a pista vai ser bloqueada, só que no trecho de serra, no quilômetro 63 até 80 nos dois sentidos, para a passagem de veículos que transportam cargas excedentes. Então, a melhor opção é evitar a Tamoios na noite de hoje, Lucas. Isso mesmo, Dani. Fica o toque para você aí em casa, então, Solange. Pois é, tá bem escorregadia, hein? Essas imagens aí reais aí das câmeras da Tamoios mostram as pistas bem escorregadias. Luquinha, lembra aquela brasileira que foi presa? Sim. Por tráfico de drogas aí nas Filipinas? Pois é, ela receberia R$15 mil para levar o carregamento até a capital Manila. Essa foi a segunda viagem da jovem a um país asiático, onde acabou presa ao desembarcar com 6 quilos de cocaína. A viagem que levou Yasmin Fernandes Silva à cadeia não foi a primeira dela para as Filipinas. A jovem de 20 anos já tinha estado em Manila cerca de 3 meses antes de ser flagrada no aeroporto com 6 quilos e 200 gramas de cocaína escondidos num travesseiro em 15 de outubro. A polícia filipina investiga se Yasmin, que viajou com 2 amigas naquela ocasião, também entrou com droga no país. A brasileira divide cela com detentas neste presídio em Pasay, na região metropolitana de Manila. Dormiu os primeiros dias no chão até que a família conseguisse comprar uma cama para ela. A água potável também é cobrada. A droga que Yasmin levava foi avaliada em R$2 milhões pelas autoridades locais. Os traficantes que aliciaram a jovem em Goiânia teriam prometido pagar R$15 mil pela entrega e mais R$1.000 para ela se manter alguns dias em Manila. A mãe de Yasmin está com medo e por isso não quer mostrar o rosto. Ela pede clemência ao governo filipino. Eu espero em Deus que minha filha consiga a clemência que ela precisa para pelo menos vir responder isso aqui no Brasil, para que ela tenha o apoio da família. E eu sei que a minha filha não é uma traficante. Ela não é uma bandida. Minha filha, ela foi aliciada. Mas é muito difícil a hipótese dela ser mandada de volta ao Brasil. O presidente filipino Rodrigo Duterte apertou o cerco contra os traficantes e quer restabelecer a pena de morte. O Itamaraty informou que um advogado acompanha o caso de Yasmin em Manila. O julgamento deve ocorrer em março. A lei filipina prevê penas de até 40 anos de prisão por tráfico de drogas. Vale lembrar que 2 brasileiros já foram condenados à morte nas Filipinas por tráfico de drogas. Quer dizer, a gente estava comentando outro dia isso na redação, né, Luquinha? Sabe que lá a lei não é nem de perto parecida com a do Brasil. Não é verdade? Mesmo assim insiste, né, Solange? É. E olha o tanto de droga, né? Realmente não dá... Eu fico com pena da mãe, né? A mãe que sofre mais com tudo, né? E por que vai bagunçar um país que leva as coisas a sério, então... né? Bom, chuva e tempo fechado, foi assim que amanheceu nossa terça-feira e é assim que continua o nosso dia segundo a previsão do tempo. É o que a gente confirma agora. Monteiro Lobato, máxima de 23 graus, previsão de chuva durante a tarde. O mesmo em Bananal, máxima de 29. Cachoeira Paulista, Pinda e Caçapava, a máxima chega a 30 graus, com chuva também forte no litoral.
Caraguatatuba e Ilhabela, dia quente, máxima de 34 graus. A gente percebe que em São Sebastião continua assim nos próximos dias também. Aliás, temperatura alta, mas a chuva sempre acompanhada. Aliás, esses próximos dias serão de muita chuva, com pouco sol mesmo, forte, mas dia abafado. Um jornal diz que atirador de boate em Istambul foi preso e a gente confere no próximo bloco, não sai daí, porque hoje também é dia de justiça. Hoje no Você Quer Justiça, você verá o caso de alguns consumidores lesados por proprietários de imóveis e por uma construtora em Ubatuba que locou imóveis sem energia. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso.